Estou impressionado com isso. Ciro, a gente é muito grato a você, esse partido é muito grato, porque você, não é só a tua inteligência, que isso até os adversários reconhecem, não é muito difícil, é só te ouvir falar. Não é só o ser humano que tu é muito leal, muito correto, muito digno, mas irmão, principalmente pelo teu amor ao Brasil, pela tua coragem de enfrentar os poderosos. Você é o único que tem coragem de botar o dedo na ferida e enfrentar os banqueiros, sistema canceroso que destrói a economia nacional. Ninguém tem coragem de fazer isso. Você não fala palavra para agradar ninguém. Você às vezes é duro quando é agredido. É que os falsos cristãos, entre aspas, não trabalhistas, acham que é fácil dar o perdão. O que deu perdão morreu na cruz aos 33 anos, condenado por uma massa de ignorantes. Uma massa de ignorantes. Irmão, vá à luta. Nós estamos contigo porque der e vier, de manhã, de tarde, de noite. Cada um que te ameaçar, está ameaçando o trabalhismo, a nossa história e a nossa integridade física e moral. Não passarão. Nós somos a resistência. Ciro Ferreira Gomes. Até gravata eu coloquei hoje, porque vocês estão sentindo a emoção forte que está perpassando nesse nosso encontro, nesse conjunto de homenagens. E para mim, essas emoções todas, elas têm uma transcendência ainda mais especial, ainda mais comovente, ainda mais emocionante, se eu posso usar aqui a redundância de uma emoção que emociona mesmo. É que eu tive a honra e o privilégio de ser colega do Brizola, governador. Imagine o meu privilégio. Mais jovem governador do Brasil, eleito aos 32 anos, encontro o meu mito, não é? Nunca chamei ele assim, porque agora inclusive se corrompeu a palavra mito, mas encontro uma referência, e ele generosamente sempre teve paciência com meus questionários infinitos. Governador Brizola, como é que foi a resistência? Como é que o senhor evitou que a Força Aérea bombardeasse o Piratininho? O senhor não teve medo? Quantas vezes colhi dele esse testemunho individual? Portanto, eu não posso começar essa minha fala que eu quis preparar com solenidade, com a gravata, sem cumprimentando a todas, a cada um e a cada uma das minhas companheiras, dos meus companheiros do PDT, aos mais tradicionais, quanto gosto e prazer eu tenho de rever todos, aos jovens quadros, aos novos quadros, que o Lupe, na generosidade dele, na busca infinda por manter vivo e crescente a chama do trabalhismo brasileiro, a todos e a todas, muito comovido e emocionado, eu quero cumprimentar na figura dele, do meu amigo, do meu irmão que a vida me deu, Carlos Lupe, que eu posso testemunhar muito de perto, ali na campanha de 2002, quando fui candidato a presidente, e o governador Brizola me deu o privilégio e a honra, que guardo como uma das maiores galhardões que eu já recebi, medalhas, homenagens, foi ter merecido do Brizola isso. Eu vi que o Lupe era o filho que o Brizola escolheu na vida. Eu vi que o Lupe era o homem para resolver todas as paradas que não pareciam ser fáceis de serem resolvidas. Vocês não têm ideia. E como entrou na moda pelos incidentes desagradáveis, que eu lamento muito, eu não gosto disso, eu quero caminhar pelo Brasil espalhando as bases de um novo projeto nacional de desenvolvimento, quero dar exemplo de tolerância, de compreensão, quero colaborar para desarmar o ambiente de ódio, mas eu vou contar uma para não parecer mais extenso, mas não posso deixar de dizer que Lupe era o filho que Brizola escolheu e era o homem de todas as missões. Andávamos eu, Brizola, Carlos Lupe, Jorge Roberto da Silveira, pelas ruas de Duque de Caxias, na periferia, não na periferia, na região metropolitana do Rio de Janeiro,
e pelas tantas um cidadão insultou o Brizola. O cidadão devia ter 2 metros de altura por 4 de largura, em Duque de Caxias, mas o Brizola não conseguiu ouvir inteiro o insulto e já passou ali com as 2 mãos na goela do cidadão Carlos Lupe, jogou o armário no chão, não é? E o Brizola veio em cima para dizer: solta, meu filho, solta, não suja tua mão com este vagabundo. E foi o Brizola que tirou o Lupe de cima do armário na defesa. Márcio estava lá junto, o Márcio estava junto lá. Eu estou só lembrando isso porque é um episódio, às vezes, mesmo um doce como Lupe, né, um cantor de todas as multidões como Lupe, um romântico de todas as homenagens como Lupe, tem a hora que agarra se a causa é justa, se a causa é nobre. E eu te saúdo, meu irmão. Brizola está lá assistindo, mas ele delegou ao Lupe a mais transcendental obra. Porque as pessoas, eu disse isso a Lula muitas vezes, você quer ser lembrado no futuro pelo quê? Quando eu vejo assim o exagero apressado com que se diz Lula, maior presidente da história, assim, qual é a CLT do Lula? Qual é a Petrobras do Lula? Sabe, qual é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico do Lula? Qual é a Vale do Rio Doce? Qual é a CSN do Lula? Percebe? A transcendência da obra é que mortaliza a memória de quem nós estamos hoje homenageando aqui. 1000 razões filiais, fraternais, não é? De netos, né? 1000 razões de quem, como nós aqui, boa parte, teve a honra, o privilégio, a alegria de conviver com o charme do Brizola. Que homem charmoso, que homem interessante, né? Que homem instigante, que falava das coisas do mundo, sem perder aquele caráter telúrico do menino lá do interior do Rio Grande do Sul, que não tinha um par de calçado para calçar, que foi educado, pastor Cláudio, com a pedagogia luterana, foi educado ali e ainda assim jamais deixou que qualquer pessoa soubesse por onde que ele professava uma inabalável fé na transcendência da alma humana, respeitando todas as diversidades da forma com que a gente, frágeis humanos, adoramos a Deus aqui por acolá, ou nem sequer temos a capacidade ou a grandeza de intuir mesmo a presença de Deus. Pois bem, Lupe, é um discurso à parte que eu queria fazer no dia da homenagem a Brizola a ti. A mim, justifique-se mais detalhadamente. Eu tinha resolvido parar com a luta. Eu tinha feito um cálculo, eu acho que eu já dei a minha contribuição. Eu não quero, nunca quis voltar à generosidade do povo cearense. Fui governador uma vez. Todos os meus aliados ganham as eleições prodigamente no Ceará. Eu nunca quis voltar porque considero que a minha tarefa é abrir espaço, renovar, criar quadros, qualificar um projeto que está executando uma mudança importante para a vida do povo cearense. E não queria mais nada, já tinha disputado a presidência da República 3 vezes. É preciso ter modéstia, não é? É preciso compreender que talvez não seja para mim, pensava eu. E resolvi, preocupado até com o futuro dos meus filhos e netos, trabalhar na iniciativa privada. Abandonei a política. Pois bem, veio o golpe de 16, e eu vejo hoje, né, aqueles que foram vítimas do golpe abraçados com os golpistas, tanto no poder econômico quanto no poder político. Me enche de nojo, mas foi o Lupe, paciente, humilde, renitente, trazendo a imagem sempre da nossa caminhada conjunta com o velho Brizola, que me trouxe de volta para a política. Eu não vou te decepcionar, meu irmão. Eu vou levantar essa bandeira e vou segurá-la e fazê-la respeitada. Não sei se te dou a vitória, mas tu e eu vamos entregar um PDT às novas gerações maior e mais qualificado do que o Brizola jamais sonhou que seríamos capazes. Companheiras e companheiros, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, brizolistas de sempre, brizolistas eternos, a trágica pandemia da Covid, que tanta morte, tanta dor e transtorno causou a nós brasileiros, fez com que um destes transtornos, pelo menos, virasse hoje uma feliz coincidência. A coincidência de estarmos celebrando hoje, no Dia do Trabalhador, a festa de 100 anos de um dos maiores brasileiros de todos os tempos e um dos maiores líderes trabalhistas de todas as épocas. O pico da pandemia não permitiu que celebrássemos o aniversário do nosso líder no dia 22 de janeiro, mas a mão feliz do destino, ali bem trabalhada pelo Lupe e pela sua extraordinária habilidade, fez com que o seu partido, o nosso partido,
transferisse essa festa para hoje, o Dia do Trabalhador. Dessa forma, Leonel Brizola, um dos poucos humanos que teve o privilégio de escolher o seu próprio nome, não sei se todos conhecem essa história, depois haverá oportunidade, mas vale a pena conhecer, transforma-se também no primeiro grande trabalhador que teve o seu aniversário trocado para o Dia da Glória do Trabalho. Salve Brizola, salve o Brasil, salve o trabalhador, salve a trabalhadora brasileira. Celebrar Brizola nesse dia é mais do que uma feliz coincidência. Celebrar Brizola nos dias de hoje, no Brasil de hoje, é mais do que uma necessidade, minha irmã, meu irmão. É um símbolo de luta, de civismo e cidadania, palavras que parecem ser destruídas no imaginário da juventude brasileira, de nós todos. Em meio a tantas virtudes deste grande líder, eu gostaria de lembrar inicialmente 4 delas e mostrar como elas fazem falta no Brasil de hoje. Bastaria a lembrança destas virtudes para mostrar a importância de levantarmos o nome e as bandeiras deste grande líder, nesse tempo em que o Brasil tanto sofre, tanto perde e tanto se desvirtua. Estas virtudes são o amor à pátria. Meu Deus, a pátria, ela tem que ser amada, ela é nossa mãe. Nós não podemos cantar o hino nacional e deixar vilipendiar nossas cores, nossos símbolos, pela vileza apátrida de bandidos que ocasionalmente usurparam, usando a boa-fé do nosso povo, o poder na República. Essas virtudes são o amor à pátria, o amor à democracia, o amor aos trabalhadores e o amor à educação. Eu estava ali escrevendo essa fala, pensando o que é que eu podia destacar, que são exemplos muito vivos, porque as civilizações, meu caro Afonso Mota, elas homenageiam as pessoas, os seus vultos, com 2 razões, uma egoísta, outra generosa. A generosa é a expressão da gratidão. Nós precisamos agradecer àqueles que nos antecedendo deixaram para nós a construção, seja física, seja no plano dos valores, daquilo que sustenta a nossa ideia de cidadania. E a egoísta é o exemplo. Nós não vamos comover o nosso povo com a política, do jeito que o nosso povo está sofrendo, sabe, com discurso, com discurseira, com palavras belas que sejam, e nem são essas as minhas. Ou nós damos o exemplo que comove, que arrasta, que mobiliza, ou esta pátria viverá dias muito graves. Eu rendo um pleito também, erguendo bem alto a minha voz, a 3, para além dessas 4 grandes qualidades, a 3 de suas coragens. O Lupe sempre destaca a questão da virtude da coragem, e eu parei para pensar quanta centralidade tem isso. A coragem de lutar pelos mais fracos, a coragem de enfrentar tormentas, e a coragem de enfrentar a própria morte, como aconteceu com Brizola, para defender os seus valores. Este é um exemplo de grandeza. O Brizola um dia enfurnou-se nos porões do Palácio de Piratini, com um trabuco ali da Polícia Militar, da Brigada Briosa, a Brigada do Rio Grande do Sul, e pouco importava para ele se do lado houvesse um tanque de guerra que dizimaria aquele palácio com um mero tiro, que houvessem aviões, ou que houvessem navios fundeados ali ao largo do Guaíba, que destruiriam e deixariam a pó. Ele estava ali, exemplarmente, colocando a própria vida em defesa de um conjunto de virtudes e de valores que fazem a construção da cidadania. Para defender a democracia, para defender a sua pátria. Foi essa coragem que o fez entrincheirar-se, como quero dizer, no Palácio de Piratini em 1961. Utilizar a Rádio Guaíba e liderar um movimento garantista mais heróico e exitoso da nossa história. Você imagina a força moral da palavra por uma rede de rádios, não é? Chamando a nação brasileira a se pôr de pé na defesa da Constituição e da legalidade. Ele tinha armas nas mãos, porém a arma que ele usou mais poderosa foi a arma do verbo e da coragem. Ele tinha simplórios sacos de areia para usar como escudo, mas o verdadeiro escudo antitanques e antiforça aérea que utilizou foi a força do convencimento, a força da Constituição, a força da verdade. Com elas, não apenas convenceu e arregimentou toda a sociedade civil, mas também importantes comandos militares. Pensemos nesse exemplo, os tempos pedem pensarmos nisso. Essas lideranças militares
envolvidas pela palavra exemplar do Brizola, se uniram a ele na resistência ao golpe, produzida pelos seus próprios companheiros e colegas, e garantiram a posse de João Goulart na presidência da República. A força moral e política de Brizola paralisou os aviões da 5ª Zona Aérea em Canoas, que haviam recebido ordem, essa é a história, de bombardear o Palácio Piratini. A força moral e política de Brizola fez com que os tanques que saíram do quartel da serraria não cercassem o Piratini, mas se dirigissem ao porto e ali ficassem intimidando navios da Marinha que ameaçavam bombardear o Palácio Piratini. Que todos saibam, há muitos brasileiros hoje à altura de honrar o exemplo de coragem de Brizola. A democracia brasileira é um valor definitivo. A coragem pessoal do Brizola fez com que ele respondesse com rebeldia ao telefonema ameaçador do então Costa e Silva e bradasse: general, ninguém vai dar golpe aqui por telefone. Esse é o testemunho. Brizola foi intimidado pessoalmente. A força moral e política de Brizola fez com que o Brasil desfrutasse de um novo governo trabalhista. Mas como na vida nem tudo são flores, o novo golpe infelizmente veio derrubar este governo, 3 anos depois, como todos sabemos, em 1964. Para isso usaram fuzis, fake news, dinheiro estrangeiro, submissão e conchavos espúrios no Congresso Nacional. Lá como hoje. A ditadura militar durou 21 anos, teve 5 mandatos militares e se manteve sob ferro, fogo, tortura e censura, amparada por 16 atos institucionais que feriram e macularam a ordem democrática. Lembrar no Brasil de hoje a saga de Brizola é mais do que uma necessidade, trata-se de um dever de todo patriota. Uma história cheia de vitórias, mas também com algumas derrotas. Mas sempre a história de um batalhador, de um guerreiro que nunca se rendeu e nunca se intimidou. Não por acaso o Brizola conseguiu o feito até hoje, não repetido por nenhum político brasileiro. Foi eleito governador de 2 estados diferentes. 2 estados dos mais importantes do Brasil. O seu amado Rio Grande do Sul e o seu queridíssimo e amado Rio de Janeiro. Eu quero aproveitar a coincidência dessa palavra tão fluídica e poética, Rio, para usurpar por breves momentos os versos do grande Paulinho da Viola. Não vou cantar não, Lupe. Para dizer que Brizola foi um rio de democracia que passou na minha, na sua, na nossa vida de todos os brasileiros e que nossos corações se deixaram levar por ele. Essa corrente nos trouxe aqui hoje e nos levará sempre na defesa intransigente dos trabalhadores e da democracia. Nada nos deterá. Ninguém vai interromper a nossa marcha em favor do Brasil e do povo brasileiro. Nenhum déspota, nenhum fascista, muito menos qualquer demagogo. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, dizia o velho Getúlio, quanta tristeza toma conta hoje dos lares pobres do Brasil. Dos lares dos trabalhadores mais humildes, cercados pelo desemprego e o subemprego, milhões de ilhas minúsculas ameaçadas por uma tsunami de tristeza e de miséria. Até mesmo o mais terrível fantasma do passado, a inflação, está de volta elevando o preço de tudo e tirando a comida da boca do trabalhador. O governo Bolsonaro acaba de bater um recorde. A inflação atingiu o índice anual de 12,03%, a maior em 19 anos. E a do mês de abril foi quase 1,73%, a menor para este mês de abril dos últimos 27 anos. É uma verdadeira bola de neve trágica, com efeitos nefastos agora e nos próximos meses. Quem está sofrendo e vai sofrer ainda mais com isso? Os pobres e a classe média, porque os ricos no Brasil sempre sabem se defender. E todo o sistema está montado para favorecê-los. Não por acaso, uma depressão econômica de mais de 10 anos e eles estão subindo os juros de forma absolutamente abusiva. Não se dirá ao povo brasileiro, a não ser pelo nosso caminho, pela nossa liberdade de não ter 2 senhores. Mas cada 1 ponto percentual que o Banco Central anuncia, meu caro Ronaldo, de aumento na taxa Selic, já foram 9 pontos nos últimos 12 meses, custa 60 bilhões de reais aos cofres do povo brasileiro,
o Tesouro Nacional, o mesmo cofre de onde sai ou não sai, mas não sai do que sai, o dinheiro da educação, da saúde, da segurança e de tudo mais no Brasil. Nós estamos vivendo, não duvide ninguém, um cenário de calamidade. Não por acaso o trágico palhaço que temos no Planalto faz de tudo para desviar a percepção das pessoas. Mas nem ele, nem seus factoides estão aí na rua hoje. Ele quer isso. Em vez da gente discutir renda, emprego, salário, juro, crediário, inflação, que a gente vai discutir essa agenda de tumulto institucional com que ele quer produzir distrações trágicas para a sociedade brasileira. Mas eu volto a dizer, nem ele, nem os seus factoides sobreviverão. Nós temos hoje 12 milhões de brasileiras e brasileiros que estão desempregados. Quase 39 milhões de empregos informais no Brasil. Some-se a isso quase 5 milhões de brasileiros que a tecnocracia brasileira não chama de desempregado, chama de desalentado, que são aqueles irmãos e irmãs que de tanto se decepcionar, não conseguindo emprego, vão para o desalento. Nós estamos falando da esmagadora maioria da força de trabalho do Brasil, ou no aberto desemprego, ou na mais selvagem informalidade. E o que já está ruim tende muito a piorar. Um estudo divulgado essa semana por uma agência de classificação de risco projeta que este ano o desemprego no Brasil será um dos maiores do mundo. Nesse ranking, que inclui projeções do FMI para 102 países, o nosso Brasil aparece com a pior estimativa, com a nona pior estimativa de desemprego no ano, 13,7% no fim do ano, porque essa recessão está sendo construída pelo governo brasileiro. É uma taxa muito superior à prevista na média global, que é de 7,7%. E entre os emergentes, para que não haja desculpa, que é de 8,7%. Além de ser a segunda maior entre todos os países do G20, atrás apenas da África do Sul. Os trabalhadores que já tiveram parte dos seus direitos subtraídos no governo Temer encontram-se mais do que nunca maltratados, abandonados e humilhados. O salário mínimo do Brasil, hoje, em R$ 1.212, é, meus companheiros e companheiras, o segundo pior da América do Sul. O Brasil, não é preciso que a gente esqueça jamais, não é necessário, não é possível, é a economia mais rica da América do Sul. Pois bem, o nosso salário mínimo é o segundo pior da América do Sul. Perde para todo mundo, a não ser para a Venezuela. Perde para países muito mais pobres, como nossos irmãos do Paraguai, que equivale a R$ 1.858. E a Bolívia, nossos irmãos, que pagam aos seus trabalhadores um salário mínimo de R$ 1.762. Na verdade, nós só superamos o da caótica Venezuela, que equivale a trágicos R$ 214. Em consequência, o poder de compra dos brasileiros é o menor dos últimos 15 anos. E o nível de endividamento das famílias bate todos os recordes. Segundo os dados do Serasa, já temos mais de 65 milhões de brasileiros e brasileiras inadimplentes e humilhados no SPC. E chegam a 6 milhões as empresas penduradas no Serasa, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, pela inadimplência, 6 milhões de empresas. Atenção, micro e pequeno empresário, vocês são responsáveis, por média, por 3 empregos por empresa. Nós estamos falando de 18 milhões de desempregados potenciais, se nós não interrompemos esse itinerário de loucura, de prostração ao interesse do financismo, que o Lupe tanto destaca. E eu não faço isso por nenhum prazer, apenas é aí que está o nó a ser desatado do desastre econômico e social brasileiro. Números mais escabrosos são ainda aqueles dos que passam fome, ou se alimentam mal ou precariamente nesse Brasil de tantos campos férteis. Calcula-se que 20 milhões de brasileiras e brasileiros padecem de fome, e 116 milhões comem menos do que o mínimo necessário. É a fome, é a miséria tomando conta de um dos países mais ricos e promissores do mundo. Minhas amigas e meus amigos, por que nós chegamos a isso? Vivo fosse, Brizola teria a resposta na ponta da língua e a solução corajosamente nas mãos. Pela falta de vergonha, pelo entreguismo, pela falta de projeto, pelo comodismo, pela usura de nossas elites política e econômica. O cenário de terra arrasada, moral, política e econômica que estamos vivendo faz parte de um movimento de destruição do Brasil, Aldo Rebelo. Você denuncia isso há muito tempo, que já se arrasta entre nós há décadas. Tudo isso porque nossos dirigentes, de todas as correntes,
e de todos os partidos que governam e governaram o Brasil com a mesma política econômica equivocada e o mesmo podre sistema de governança política corrompido. Por medo e incompetência, seguiram de um lado a cartilha internacional do mundo rico, feita para explorar os mais pobres, e por outro a cartilha interna do setor financeiro e das elites corruptas, feitas para escravizar o povo. Aqueles que se diziam entre nós de esquerda apenas douraram a pílula para diminuir um pouco a miséria e, quem sabe, conter a rebeldia do povo. Optaram pelo que se costuma chamar de pobrismo, manejando políticas compensatórias, mas sem implantar um projeto profundo de transformação do país. Os que se dizem de direita passaram um bom tempo ignorando friamente o povo e, quando se sentiram ameaçados, passaram a copiar a cartilha do pobrismo da esquerda falida de ideias. É só mudar o nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil e aquilo que parecia ser uma política de pobrismo de esquerda passa a ser rigorosamente a causa exótica pela qual um governo fascista tenta mitigar a repulsa popular e a sua revolta. Mas nem precisavam nenhum esforço para copiar uns aos outros, porque, como eu tenho tentado repetir, praticam há 30 anos a mesma política econômica, o mesmo arremedo de política social e pecam com a mesma falta de vergonha moral. O tamanho, a profundidade e a renitência no tempo dessa crise que eles geraram e que já se tornou a mais aguda de uma década, não serão resolvidos, companheirada, por mais do mesmo. A tarefa do futuro não é só derrotar o fascismo boçal, corrupto bolsonarista, mas construir uma nova ordem econômica que nos liberte da vassalagem histórica, escrava aos agiotas e da conciliação paralisante que eles fazem desde muito tempo com seus representantes na oligarquia política. É por isso que o Brasil, que já foi o país que mais crescia no mundo, é hoje um dos países que menos cresce no mundo. É por isso que o Brasil, que sempre foi um país desigual, vê agora aumentar profundamente a desigualdade. É por isso que somos um dos países que mais destrói a sua indústria. Ao longo da década de 2010, mais de 40 mil indústrias de todos os tamanhos fecharam as portas no Brasil, minha cara Carol. A participação da indústria no PIB brasileiro encolheu de 1/3, ceifando mais de 800 mil empregos nos últimos anos. Desde 2019, pelo menos 13 grandes indústrias multinacionais deixaram o Brasil. Entre elas a Ford, a Mercedes-Benz, a Sony e a Roche, que estavam entre nós há mais de meio século. Mas essa desgraceira atinge também o comércio, em especial o pequeno comerciante. Do governo Dilma para cá, 350 mil pontos de comércio deixaram de existir, fecharam, levando junto esperanças e empregos. Trabalhadoras e trabalhadores, vocês que ao longo da história do mundo sempre foram os que mais sofreram, estão agora neste infortunado momento brasileiro sentindo ainda mais amargamente isso na pele. Vem diminuir o emprego, o salário e num círculo vicioso infernal tem os seus direitos subtraídos. Os governantes de plantão, muito especialmente os governos Temer e Bolsonaro, usaram e continuam usando de todos os pretextos para subtrair os seus direitos básicos e elementares. Ora fazem chantagem e a política do medo, alardeando os danos da crise econômica que eles mesmos criaram, ora mistificam e manipulam a leitura dos efeitos da virada tecnológica que vive o mundo, sempre fazendo uma propaganda de terror contra o trabalhador. A reforma trabalhista do governo Temer é a síntese perfeita destas distorções. Na medida em que trouxe algumas atualizações necessárias, aproveitou também para praticar golpes profundos contra o trabalhador e contra os sindicatos, meu caro Antônio Neto. Se eu tiver a confiança um dia dos brasileiros de me tornar o seu presidente, abrirei uma grande mesa de diálogo com os trabalhadores e os empresários para corrigir as distorções e atualizar nossa legislação ao redor de uma nova e moderna, um Código Nacional do Trabalho, Código Brasileiro do Trabalho, que já estamos trabalhando com a memória trabalhista do PDT. Saberemos encontrar os meios que reduzam as pragas do desemprego e da precarização absurda do trabalho e do enfraquecimento dos sindicatos. Saberemos encontrar os meios que deem segurança jurídica aos trabalhadores e empreendedores e impulsione o ritmo do nosso crescimento. Um bom início de discussão é a proposta de alguns sindicatos que me apoiam
de limparmos a pauta das 14 ações de inconstitucionalidade que tramitam hoje no Supremo Tribunal Federal. A nossa central CSB trouxe essa pauta. Com os espíritos desarmados, poderíamos trazer essa discussão para a mesa de diálogo e conseguir que a ação política substitua a sempre lenta e problemática judicialização. A partir dessa etapa, me desculpa por estar me estendendo um pouco, mas quis documentar para Leonel Brizola aquela que eu considerei a melhor das homenagens que eu poderia prestar a este velho e querido amigo. A partir dessa etapa, dizia, poderemos aprofundar discussões mais profundas sobre jornada de trabalho, sobrevivência financeira dos sindicatos, teto de indenizações, entre outros. Mas tudo, repito, em uma mesa de diálogo entre trabalhadores e empresários, escutando as duas partes e buscando o sempre difícil, porém possível e necessário equilíbrio entre o capital e o trabalho, dentro das melhores práticas internacionais de proteção do lado mais fraco, de proteção dos trabalhadores. Eu não tenho dois senhores, é com os trabalhadores que está batendo sofrido e angustiado o meu coração. Aproveito, pois, esse momento duplamente simbólico, em que celebramos os trabalhadores e o imortal e querido Leonel Brizola, para reafirmar o meu compromisso com o fortalecimento das entidades sindicais e com a garantia das suas estruturas. Minhas amigas e meus amigos, para encerrar, eu gostaria de voltar ao nosso querido e inesquecível Leonel Brizola. Enumerei no início da minha fala 4 de suas maiores virtudes e 3 de suas inexcedíveis coragens. Citei suas virtudes do amor à pátria, do amor à democracia, do amor aos trabalhadores e do amor à educação. E enalteci 3 de suas coragens: a coragem de lutar pelos mais fracos, a coragem de enfrentar tormentas e a coragem de enfrentar a própria morte para defender os seus valores. Deixei intencionalmente, por último, a sua grande coragem, a de enfrentar o sistema, de desafiar o establishment, de confrontar os poderosos. É esse tipo de coragem que o Brasil mais cobra e precisa de seus líderes políticos. É nela que quero humildemente, cada vez mais me encaixar e dela continuar fazendo a minha profissão de fé. Já disse a vocês e tenho repetido incessantemente que a solução do Brasil não virá de nenhum salvador da pátria, nem pela mera troca de Chico por Maria ou Manuel ou José. Virá da troca deste modelo podre, anacrônico e carcomido que está destruindo o país e seu povo. Virá através de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Mas esse novo projeto só poderá ser implantado por líderes como Brizola, que tenham fé, coragem, amor, independência e experiência para transformar este país. Perante as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros e sob a bênção e o exemplo de Brizola, coloco-me humildemente como um voluntário desta grande empreitada. Quero ser o primeiro servidor público do novo projeto nacional de desenvolvimento. Sei que isto só se concretizará se eu tiver o apoio desse maravilhoso povo brasileiro. Para isso, precisamos fazer chegar a esse povo querido as nossas ideias, o nosso projeto e, sobretudo, convencê-lo da nossa coragem e sinceridade para concretizar esse sonho de um Brasil novo e feliz. Saiamos às ruas, ninguém vai nos impedir de andar nas ruas do Brasil, subir o morro, invadir a favela, companheiros e companheiras, e transformemos este grande sonho em realidade. Viva Brizola! Viva os trabalhadores do Brasil! Viva o Brasil!